Bom dia, pessoal. Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui comentando com vocês algum aspecto das ideias do Tom Campbell, sempre aqui atrás, e sobre seus livros, a trilogia de livros My Big Toe, Minha Grande Teoria de Tudo, do qual este aqui é o terceiro, Despertar, Descoberta e Funcionamentos Internos, e sempre tentando trazer alguma coisa de útil para você, de uma forma relativamente curta, né? Não há intenção de nos estender demais aqui, e vamos dizer, gotas úteis de sabedoria aqui relativa a My Big Two, ok? E claro, né, sempre que possível, suportando com experiências, estudos e desenvolvimento pessoal aí, quando já é uma área onde eu também tenho alguma experiência, né? De nada adiantaria estar trazendo algo para vocês que eu mesmo não pusesse fé que é algo bom, que é algo positivo, ok? Então a ideia hoje aqui é falar um pouco sobre experiências de quase morte, como eu coloquei no título aí, EQM, tá? Não é para transformar isso aqui num canal pesado, né? nem assuntos mórbidos, não é nada disso. A gente sempre trata de tudo aqui com a maior positividade, porque a gente sabe que um dos principais fatores da criação da nossa realidade, ou da cocriação da nossa realidade, é a nossa percepção, a forma como nós percebemos as coisas, a nossa atitude, né? Em relação a isso e a nossa intenção, ok? Então, a gente tem a gente adota, escolhe uma percepção positiva, isso traz coisas positivas para a nossa realidade como consequência, né? E não se trata apenas de pensar positivo. Tudo bem, pensar positivo é um bom começo, mas não é apenas o que vai resolver. É encontrar o positivo em cada uma das situações, focar e ampliar isso, né? E continuar buscando, e continuar trazendo isso. Então, de qualquer forma, a positividade, não resta dúvida que faz bem até para a saúde, né? Saúde mental, espiritual e do próprio corpo. Então, esta questão da experiências de quase morte, né, por que eu entrei nesse tema aqui? Eu tenho visto algumas coisas de um canal específico aqui brasileiro muito interessante, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas tem a ver com experiência de quase morte. Se eu pesquisar no YouTube, acha com facilidade e depois eu coloco em alguma outra nota. Mas por conta de apenas uma, né, alguém citou uma experiência dessas para mim em um vídeo e eu fui ver. E aí estava investigando mais sobre o canal, sobre as pessoas, que na verdade eu acabei relembrando que eu já conhecia aquele canal, já tinha visitado ele mais lá atrás, mas entrando na página, encontrei um vídeo específico, mais recente, de uma pessoa que relatou aquela experiência de uma forma muito isenta, muito tranquila, sem nenhuma correlação com nenhuma crença, com nenhuma religião. Eu não estou dizendo que nada disso seria necessariamente ruim, mas quando a pessoa já tem crenças, ela interpreta, né, através dos filtros das crenças dela e nas descrições que ela dá do que ela viu, do que ela passou, né, da experiência pela qual ela passou, ela acaba colorindo isso, né, e eventualmente está vendo algum, sei lá, um anjo ou isto ou aquilo, em função das crenças que tem. Então ela vê algo e acaba interpretando com aquilo que ela conhece, aquilo que ela aceita, aquilo que ela tem crença. Então, na minha opinião, quanto mais isento, né, de todas essas coisas, alguém descreve algo, melhor. E este cara, por uma situação não sei qual, né, veio bater logo de frente para mim ali o vídeo dele, e eu, pelo título do vídeo, já achei interessante e acabei vendo este vídeo em relação ao outro. Depois vi vários outros também. Mas ele estava relatando o que ele se passou e o que ele viu, né, da melhor forma que ele pôde, sem associar isto com nada, e de forma bastante leve, algumas interpretações que ele deu, né, bastante razoáveis, aliás, mas assim, bem suaves, e com nenhuma conotação de qualquer tipo de crença. Então eu achei bastante interessante. E como a gente já comentou sobre sonhos outro dia, a gente comentou sobre sonhos, explicou um pouco qual é a visão da realidade de My Big Toe, né? My Big Toe é física, é baseado em física digital, portanto
ela acredita que a realidade é criada por informação a partir da consciência. Existem dois pressupostos iniciais, uma consciência primordial fundamental e o processo de evolução, inclusive dessa consciência, e principalmente dela, e por consequência de todos nós, né, que somos parte dessa consciência e todo esse ambiente, como a gente vê refletido aí a evolução biológica da vida, né, que é um reflexo da vida na Terra biológica, é uma evolução, uma consequência da evolução da consciência, né? Então, a consciência é fundamental e gera tudo mais de uma forma informacional, né? Como se fosse uma realidade virtual, uma simulação, e a gente interage nela. Nós somos a consciência que está no comando do avatar, né? E a gente está sintonizado em canais, como se fossem aparelhos de TV digital, onde a gente recebe os zeros e uns, e dentro da programação que a gente tem para suporte, né, dessa experimentação neste ambiente, né, a gente interpreta e gera praticamente a nossa visão e sensação do próprio avatar a partir desse fluxo de informação e de todo o resto, ok? Então é como se estivesse neste nível de realidade sintonizando um canal, e cada um tem o seu canal pessoal, porque está dentro da mesma realidade, mas tem pequenas diferenças de ângulo, de vivência, de interação de uns com os outros. Então os canais são particulares e individuais, você assiste sob demanda a sua própria realidade, que você vai co-criando em conjunto, né, com as suas decisões, mais as das pessoas próximas que estão co-participando da sua realidade, ok? Então isso, né, para quem não conhece o canal ainda, é uma descrição super breve, uma pincelada, mas bastante realista e direta, né, porque o tom é muito simples nessa descrição, nessa metáfora que ele usa, que é uma metáfora sobre a realidade, mas também é a realidade no fundo, porque tudo que a gente vê e percebe é informação, e hoje em dia a física quântica mais do que confirma isso, mostrando que a realidade é estatística e só é renderizada, na verdade, né, só é transformada em imagem 3D para nós à medida que é medido que tem algum observador envolvido. Do contrário, é só informação 0 e 1, ok? Então, esta é a posição do My Big Tool de uma forma super leve, super rápida. Então, principal conclusão, nós somos consciência, parte da consciência maior, experimentando uma realidade virtual, né, que é um fast track, uma via rápida de aprendizado, de oportunidade de aprendizado, de crescimento, de evolução, de expansão da consciência, né? Esse é inclusive o objetivo, a consciência busca crescer, busca evoluir, e nós, como parte dessa consciência, buscamos no fundo a mesma coisa, né? Estamos alinhados, não tem como não estar, né? Somos consciência, e consciência busca evolução, ela está parte da premissa da criação de tudo, ok? Evolução busca consciência, busca evolução, e é buscando evolução que ela acaba gerando tudo isso, é que a gente acaba se envolvendo e acaba participando, né, destas oportunidades que não são criadas para torturar nem causar mal a ninguém. Nenhum mal é causado à consciência, exatamente como num videogame. Você participa, morre, atira, é ferido, volta, pega outro personagem, vai e volta, né? Então, a consciência em si não sofre danos, ok? Ela pode aproveitar melhor ou não aproveitar tão bem cada oportunidade, cada experiência, e ela vai tendo outras oportunidades e outras experiências até que, né, consiga evoluir o suficiente, começar a entender o que se passa, crescer, né, e começar a usar, compartilhar, aproveitar esta experiência melhor, né? Compartilhar desse objetivo de crescimento e colaborar com esse processo e, portanto, sofrer menos e ser mais feliz, que é o que interessa para todo mundo, né? Alguma coisa que você resiste te causa dor, né? Isso é uma regra fundamental, é quase uma lei universal, né? Então, se você está entendendo o processo, sabendo o que se passa e colaborando com ele, fica muito mais leve para você, e tudo fica muito mais leve, inclusive a morte, que não existe, né? Então, a gente comentou sobre morte, sobre sonho, fez uma analogia com o sonho, né? Onde a realidade do sonho é um outro nível de realidade virtual, criado inteiramente por você mesmo, né? O mundo daquele sonho, você, o personagem, que você pensa ser lá dentro daquele mundo, interagindo. Você, como consciência, tem tanto poder, né,
para fazer coisas similares, ainda que não tão grandes, que a consciência fundamental. A consciência fundamental, em conjunto conosco, cria esse ambiente aqui, com essas regras extremamente bem definidas, onde as coisas até parecem materiais, né? A gente gera este corpo aqui dentro para este personagem, né? Participa do jogo e da mesma forma que num sonho, né? Então, nós com a consciência fundamental cria um ambiente, a gente participa através da criação, do nascimento e da vivência do personagem e da morte do personagem e continua vivos, né? Consciência continua viva, consciência é o piloto do videogame, né? E um sonho se passa exatamente da mesma forma. A gente entra no sonho, né, em algum ponto, né, o sonho pode ser mais claro ou menos claro para nós, mas a gente vive alguma coisa no sonho e sai do sonho. Entra em outro sonho, vive outro sonho, sai de outro sonho. E depois acorda e entra neste outro sonho, ou nesta outra ilusão, ou nesta outra realidade virtual, e que é mais rígida, né? mais amarrada, na qual você tem um personagem onde você está ali ancorado enquanto ele exista, e tem uma continuidade em relação ao sonho, né? Ela é mais sólida que o sonho, aparentemente, mas todos os níveis de realidade que você visitar, ou que alguém visitar, são todos de realidade virtual. Tá? Então, esta rememoração, esta pincelada rápida sobre os últimos 2 vídeos, para chegar no ponto de falar sobre a experiência de quase morte, ok? Então, as pessoas estão por aí, né, iludidas, que são um corpo material, às vezes acham ou creem que tem uma alma, mas não têm a menor certeza disso, não experimentam, não percebem, não se aprofundam nisso, e tem um medo da morte terrível, né, por ignorância, porque é um desconhecido fundamental, ok? É o maior desconhecido da vida e causa o maior medo, e esse medo da morte e do desconhecido acaba se extrapolando para o restante da vida da pessoa, e se a pessoa tiver muito medo incutido, tornando a vida da pessoa um inferno entre crenças, dogmas, medo e sofrimento, né? Quanto mais crença, mais dogma tem, mais sofrimento, né? E tentando evitar e esconder, enterrando, né? Criando processos internos aí mentais que vão dar margem para pedir ajuda para muito psicólogo e psiquiatra, né, que estão aí para isso, né, tentando, né, sistemas aí alternativos também, porque as pessoas vão se aprofundando, causando essas dificuldades para elas mesmas em função das suas crenças e da sua pouca abertura para explorar novas ideias e compreender a realidade como ela é, entender que não há necessidade do medo, desse medo todo, né? Bom, aí o que entra? Entra a experiência de quase morte, né? Como é que Mai Bigtou vê isso? Então, se Mai Bigtou vê que nós somos consciência, experimentando a sensação de um corpo material, numa realidade aparentemente material, mas que no fundo é virtual e é constituída por um fluxo de informação que a gente sintoniza, como se estivesse sintonizando um canal de TV, como esta realidade há muitas outras, mas nós estamos conectados aqui. Podemos ter experimentado outras, podemos vir a experimentar outras em outros pacotes de experiência, numa sequência, ok? Mas, em geral, estamos agora aqui neste momento experimentando isso, que em relação à nossa vida, que é infinita, não tem final previsto, né? É uma coisa muito pequena, né? O pacote de experiência a gente está aqui dentro, às vezes parece curto, né? Quanto mais próximo do final a gente está, mas na verdade, quando a gente é novo, parece uma coisa muito longa, mas no fundo é sempre uma pequena fração de todas as possíveis experiências e todos os possíveis pacotes de experiência que você pode ter, ok? Agora, uma coisa é você ouvir eu dizer isso e outra é você experimentar algumas coisas e ter evidências de algumas coisas. Algumas evidências vão poder vir para a sua realidade de uma forma direta e outras de uma forma indireta, ok? E a evidência sempre é boa porque ela te deixa mais tranquilo em relação àquilo que você pensa estar compreendendo. Uma coisa é você pensar estar compreendendo intelectualmente e outra é você ter algum tipo de vivência, né, extraordinária ou aquilo que você já conhece, nesse sentido que eu quero dizer extraordinária, e que te leve a conhecer algo mais e realmente validar aquele conhecimento como experiência própria, que é a única que no final vale. Mas as evidências são interessantes porque elas podem vir de pessoas fidedignas e elas te dão mais tranquilidade
mesmo que você ainda não as tenha diretamente. Mesmo porque, não vamos sugerir aqui que todo mundo, passe por uma experiência de quase morte para verificar que a realidade maior existe, que a realidade maior está disponível, é acessível e é de lá que tudo vem, e é lá que na verdade estamos, se é que estamos em algum lugar. Consciência está aí na rede de consciência fundamental, é parte de toda essa rede que gera tudo isso. Ela não está fisicamente aqui, ela está conectada com neste fluxo de informação desta realidade ligada neste canal. E o que acontece com a experiência de quase morte? Como a gente já entendeu um pouco sobre o funcionamento da realidade e sobre o funcionamento dos sonhos, a experiência de quase morte, uma das principais perguntas que você vê nos vídeos, que são feitos alguns de forma muito organizada, científica, com perguntas padronizadas, eles sempre insistem em perguntar algumas coisas para as pessoas que nos dê ideia do que o que a pessoa realmente passou. E uma delas é se a pessoa porque o primeiro pensamento de qualquer um, quando alguém está num hospital, em geral é assim que se passa, e acaba passando por uma cirurgia, por anestesia, entrando em coma ou tendo uma parada cardíaca ou respiratória, a pessoa está às vezes sob sedativo, está desacordada. Então a primeira ideia das pessoas é descartar, A pessoa, quanto mais materialista, mais rápido ela vai descartar qualquer destas experiências como sendo uma alucinação causada por um estado de pouca oxigenação no cérebro, por um estado por conta da anestesia administrada das drogas. Então ela vai considerar que aquilo é uma ilusão, que aquilo é aleatório, que aquilo foi um sonho, um delírio, e pumba, lata do lixo. Agora, o que acontece? Existem muitos médicos com graus de instrução, de doutorado e de aprofundamento que, por ver situações similares destas em hospitais, acabaram se aprofundando na pesquisa disso e a forma de pesquisar. E, inclusive, como eu estava citando, essa questão aí vem de recomendações científicas de tentar entender como é que a pessoa marca bem essa diferenciação entre ela estar passando por uma experiência dessa, que acaba sendo bem radical, bem forte, bem marcante, e de qualquer outro sonho. E nenhum deles tem a menor dúvida de que, na hora de responder, que nada daquilo que ele passou tem nada a ver com um sonho comum. Sonho comum que você tem quando dorme à noite. Às vezes você tem uns sonhos espetaculares, até pode ter alguns sonhos lúcidos e tudo mais. Mas inclusive as memórias, os detalhes, tudo, acaba sendo muito marcante, e essas pessoas não têm a menor dúvida, uma após a outra, dezenas e centenas delas, dizendo que aquilo que ela passou, para ela tem toda a clareza do mundo, ainda que ela não saiba exatamente o que foi que ela passou, que aquilo não foi um sonho, que aquilo não foi uma ilusão, ok? E, eventualmente, em muitas pesquisas científicas, o que esses médicos fazem, tem livros escritos sobre isso, de pessoas altamente gabaritadas, eles verificam em vários casos destes, as pessoas, além de experimentar coisas completamente estranhas a este ambiente, desta realidade, às vezes experimentam estar na sala de cirurgia, visitar os corredores, ver parentes esperando, ouvir o que outras pessoas disseram em outros quartos, ver outras pessoas que estavam internadas no mesmo hospital, em outros quartos, então que a pessoa não sabia, entrou lá e não sabia de nada disso, ela dá esta informação e essas pessoas vão checar por estas evidências e verificam que realmente são evidências de que aquela pessoa viu coisas reais, comprováveis, enquanto estava fora do corpo, nessa experiência de quase morte, e que não há a menor dúvida de que a pessoa esteve visitando coisas que ela não teria acesso pelo mundo físico normal, deitada na cama lá e apagada, ok? Então, isso está mais do que comprovado, existem livros e livros escritos sobre isso, existem médicos de renome que assinam embaixo disso. Agora, você ouvir um relato direto de uma pessoa é muito mais interessante do que você ler todos esses livros, Então a gente já sabe, isso aí a comunidade científica e médica em grande parte já sabe e percebe isso, ainda que se for radicalmente materialista continue rejeitando, encontrando qualquer tipo de explicação e chutando para frente, é que nem a física quântica,
Não, o observador ele sempre encontra uma desculpa para dizer que o observador não afeta a observação, mas o fato é que afeta, né? Por mais que o materialista não queira, em considerar que a consciência, observando e medindo algo, afeta o comportamento das partículas, ela afeta. Por quê? Porque é a consciência que gera as aparentes partículas, né, que renderiza elas em nossa realidade, e se a gente não tem uma consciência observando a partícula, nada é renderizado, ela não vai gastar energia renderizando uma partícula que ninguém está olhando, né? Como a consciência é fundamental e gera tudo, fica facilmente explicado o papel da consciência, que quem for materialista acha que a consciência é um acidente, não tem nada a ver com isso, as coisas acontecem de forma independente e não consegue entender por que as coisas não acontecem de forma independente quando o cara faz a experiência dele. Okay? A situação com a experiência de quase morte é a mesma, né? Agora, de tudo isso, o que importa para você, o que é útil para você? Se você não teve nenhum tipo de experiência ainda, não meditou, não aprofundou, não fez uma viagem fora do corpo, né, uma viagem astral, né, ou fez uma visão remota, ou percebeu alguma forma de telepatia, algo que para você mostre que realmente a evidência é que a realidade é maior do que apenas essa que a gente pensa material e materialista, né? Esses casos de experiência de quase morte relatado por pessoas sérias que passaram por isso e também por cientistas que escreveram inclusive livros e trabalhos sobre isso, são evidências, né, de que algo maior existe, de que a realidade é muito maior do que parece, né? Então a pessoa vai lá e experimenta outros níveis, sintoniza estes canais, né? E o que está acontecendo ali? Nada mais do que isso. É exatamente a mesma questão do sonho, né? Na experiência de quase morte, a pessoa se desloca para uma outra realidade virtual, ok? Em geral, alguma realidade virtual de transição, né? Às vezes a pessoa está quase por transitar, pode estar transitando, ainda pode decidir voltar, muitas vezes é questionada se quer ir ou se quer voltar, resolve voltar, né? E acaba viva e voltando ao corpo e tendo lembrança dessas experiências, né? E claro, aquelas que resolveram ir, morreram e a gente não tem essa informação ali, porque a pessoa não voltou da experiência de quase morte, ela mergulhou e foi embora, né? Mas isso fica às vezes nítido também. Agora, a gente tomar conhecimento disso é uma coisa relaxante, porque no geral, né, alguns reportam, porque assim, o que a gente vê num nível de realidade mental, né, consciencial, é muito influenciado pela quantidade de medo que nós temos, né? Ego, crença e medo, que estão todos relacionados, né? Quanto mais a gente tem disso, quando a gente está num ambiente desse, a gente tende a criar, porque é um ambiente mental, né, consciencial, onde a influência das nossas expectativas é enorme, não apenas nos nossos filtros, mas em transformar aquelas imagens em algo que a gente espera ver ali, né? Então, se alguém espera ver Jesus, se alguém espera ver Deus, se alguém espera ver anjos, se alguém espera ver parentes falecidos, então todas estas decisões que você tem internas e os medos principalmente, né, vai criar monstros, se for o caso, numa situação dessa. Então assim, quanto mais em paz você está consigo mesmo, mais fácil é de você ver algo que seja útil. Mas a grande maioria das pessoas voltam com uma sensação de felicidade, de ter experimentado algo que muda a vida delas, porque elas já deixam de ter o medo da morte. Algumas falam assim, que a vida, né, até fica empalidecida em sua qualidade perante o que elas chegaram a experimentar nessas situações, né? Tiveram um glimpse, né, uma visão deslumbrante de algo muito mais vivo, visual, mais com sensações, música, há de tudo, flores, cheiros, né? Mas quer dizer, é uma experiência transformadora e que mostra que a pessoa continua, né? Que o ser continua, que é o que nós estamos dizendo aqui o tempo todo, que é o principal, porque de todas as vivenciações e todos os aprendizados com My Big Toe, esse de compreender que a morte é uma ilusão, né? É parte da ilusão gerada pela identificação com o personagem, com o avatar, né? Como sendo material, e por conta da majoritariamente hoje se aceita essa visão materialista da realidade, onde não existe o espírito, a consciência, o que queira chamar, isso é um acidente da matéria e deixa de existir quando a matéria se esfarela, isso amedronta demais as pessoas e desprepara elas, não é,
para a possibilidade de uma realidade maior que transforma a vida delas em algo muito mais leve, né? Se eu sei que eu estou aqui para aprender, para experimentar e que nenhum dano final vai ocorrer comigo, eu vou tomar o maior cuidado, eu prezo o meu corpo, eu prezo a minha saúde, eu quero ter uma vida boa até o final dela e quando acabar, acabou, eu vou para outra experiência, vou para a fase de transição, né? Que é similar a uma experiência de quase morte, né? Onde você é encaminhado de alguma forma e suportado, né, nessa transição para voltar a me identificar com o ser que eu sou, né? A perceber o ser que eu sou e me desidentificar, melhor explicando, do personagem e do corpo, né? Da mesma forma que num sonho, né, eu estou sendo alguém, mas quando eu acordo eu deixo de ser aquele alguém e volto a ser eu mesmo, ok? De uma forma distorcida, esse exemplo pode ser dito porque o ser que você realmente é, né, está iludido e identificado com esse personagem, e à medida que você está na fase de transição, você vai se desfazendo da identificação e voltando a ser o ser mais completo que você é lá, com esta percepção, né, e o personagem vai se esvanecendo, a informação está toda, o histórico está todo lá disponível, guardado, né, nos bancos de dados do sistema ou registros akáshicos, como alguns chamam, todo o seu histórico, né, tudo que você jamais pensou, viu, sentiu e participou, está tudo lá guardado, ok? Assim como todos os futuros possíveis calculados das coisas que você ainda não escolheu e que pode vir a escolher, também está lá guardado, como a gente sabe, por MyBigTool, ok? Então, por isso que muita gente consegue, eventualmente, até ter visões do futuro, porque possibilidades futuras estão calculadas, probabilidades delas acontecerem estão calculadas, e esses caminhos estão disponibilizados à medida que nós vamos escolhendo através das nossas decisões, escolhas, né? A gente resolve se casar, se separar, ter filhos, trabalhar nisto, estudar aquilo. Essas decisões vão definindo caminhos e já está tudo lá pré-calculado, em sua maioria, para facilmente renderizar o filme da sua realidade quadro a quadro, à medida que você vai fazendo as escolhas, ok? Então é assim que o sistema funciona. Então você está aqui tendo esta ilusão de ser este corpo para poder experimentar esta vida e extrair crescimento útil, expansão de consciência para a sua consciência, para a consciência que você é. Você não é um corpo que tem uma consciência, você é uma consciência que está manifestando um corpo numa realidade virtual, ok? E na EQM você está manifestando a sua presença em algum outro ambiente, né, mais sutil que este, em geral de transição, né, e esses relatos destas pessoas, principalmente quando são mais isentos, são evidências maravilhosas para te tranquilizar, né? Se você não teve a oportunidade de ter uma experiência de quase morte, né, e eu espero que você não precise ter uma experiência dessa, mas se tiver, aproveite, porque envolve um risco de vida, né? São geralmente pessoas que sofreram alguns acidentes, né, e alguns problemas de saúde sérios e acabaram se desconectando do corpo numa hora de possível transição, mas acabaram voltando, ok? Em geral, essa é a interpretação que é dada para a coisa pela situação toda que se apresenta ali. Mas tem muitos vídeos dessas pessoas, tem muitas informações, assim como pessoas que eventualmente se lembram de vidas anteriores, recentes, são outro tipo de evidência, pelos detalhes que as pessoas lembram, as pessoas vão atrás, caçam e descobrem que aquela pessoa realmente existiu e que essa nova pessoa, em geral uma criança, não tinha nem como saber de nada daquilo. Então, são farrapos de evidências que vão te apontando num caminho de te tranquilizar até que você possa ter experiências próprias, né? Mas são experiências interessantes, nada de mórbido, não é para você ficar se martirizando e vendo centenas de vídeos desses, mas tem alguns que são interessantes e você entender para que isso serve, por que essas coisas acontecem, né? Por que o sistema não bloqueia a memória de todo mundo para quando voltar não lembrar de nada? Porque o sistema tem o interesse, né? O sistema de consciência maior está tentando evoluir da direção do medo para a direção do amor. Nós somos parte dessa consciência, que fomos gerados por ela, né? Somos parte dela, e ela quer o nosso bem, ela não quer o nosso mal. Então ela quer ver isso aqui florescer, quer ver você evoluir, quer ver você crescer. Então ela solta, né, por várias formas destas, previsões de futuro, visão remota, telepatia, experiências de quase morte, são evidências, experimento da dupla fenda, né,
entrelaçamento quântico, tudo isso são pistas que o sistema vai deixando pelo caminho, e aquelas pessoas que chegaram no ponto de compreender estas pistas vão ter mais tranquilidade em entender a realidade, vão ter uma vista melhor da realidade, vão ter uma vida melhor, uma melhor qualidade de vida, vão poder evoluir com mais aceleração por conta de estar colaborando com o processo, porque estão entendendo o que está se passando aqui, ok? Então, o sistema deixa montes de pistas pelo caminho, sutis, para quem souber perceber e compreender que a realidade é maior, né? Ele não quer estragar a validade da realidade, da qualidade da simulação, para quem precisa de uma simulação no nível mais básico, né? A pessoa não está preparada ainda para perceber a coisa mais sutil, então ela precisa de uma simulação bem regradinha, né? De um entendimento muito básico, até que a pessoa consiga evoluir ao ponto de começar a perceber esses sinais mais sutis, né? Como essas sincronicidades, números, que você começa a ver, nossa, né? Tem algo estranho. Tudo são pistas, né? Que te chamem a atenção para que você, no ponto que está, vá atrás e saiba mais sobre si mesmo, sobre a realidade e sobre a realidade ser muito maior, né? E essa ideia de ter uma visão muito mais ampla da realidade minimiza muitos dos problemas, porque a gente fica ampliando os problemas com lente, eles parecem gigantescos e na verdade são muito pequenos, em especial quando considerados em comparação com a realidade maior, da qual este universo de 14 bilhões de anos-luz é apenas um grão de areia no universo real maior que gera tudo isso, que é a consciência fundamental, o sistema mais amplo de consciência, tá bom? Então, dê uma olhadinha nesse caso, se ainda não olhou para isso, olhe com novos olhos, veja que estas experiências de quase morte, por mais pintadas com as crenças das pessoas que participaram e viram coisas relacionadas com suas crenças, né, com seus medos e com seus egos, em geral, elas pintam um quadro muito positivo de um suporte muito grande, de sentir um amor, sentiram presenças, mas basicamente sentiram que são mais do que o corpo e que, independente do corpo morrer, continuariam vivendo. E são pessoas que perderam o medo da morte, em 99% dos casos, porque já sabem diretamente, por experiência própria, que a morte não é o que parece, a morte é uma ilusão, né? É uma passagem, né? Você mudou de canal, segundo Tom Campbell, é uma mudança de canal e você passou para um outro fluxo de informação, né? Então é uma coisa leve, né? E você, como consciência, não leva, você não ficou sem uma perna, sem um braço, sem um fígado, né? Você não leva danos físicos, né? Primeiro que não são danos físicos, porque nem é um corpo físico. E segundo que a consciência que você está lá conectada com todo o resto da consciência, não tem braço, não tem perna, né? Não tem como sofrer danos, né? Às vezes eu falo nessa linguagem bastante simples e direta, mas tentem me entender, e se caso não entenderem, deixem aqui suas dúvidas, né, complementares, com perguntas que eu vou fazendo outros vídeos e complementando com informações e tentando esclarecer de outras formas, com outros exemplos. Espero que o de hoje tenha sido útil, né? Volto a recomendar que, se puder, faça um esforço de leitura, né? É claro que eu fiz a tradução desse livro com alguns colegas, um esforço de trazer isso e disponibilizar para você, né? Você não precisa acreditar em nada do que eu digo, não precisa acreditar inclusive em nada do que o Tom escreve, isto é apenas um mapa para te facilitar a compreensão da realidade e a experimentação direta para que você chegue às suas próprias conclusões e viva com as suas pernas, porque é a única vida que vale a pena. Ninguém tem que nada, você não deveria ser forçado a nada por ninguém, né? E não estamos aqui falando das questões legais e de convivência aqui mútua, né? A regra é regra, a lei é lei, né? Mas assim, você deveria poder fazer o que você quer pela moral, pela verdade que você atingiu, pela qualidade do seu ser, né? Pela proximidade do amor a que você chegou, e nem precisaríamos de regra alguma se todos os seres, ou boa parte ou a maioria deles, estivessem já atingindo isso, né? Então, a gente não tem que nada, não tem aqui você não tem que seguir uma lista de checklist para você chegar no céu, ok? O céu ou o inferno é você mesmo que faz, aliás, é uma postagem recente que eu acabei de pôr aí também, né? Você transforma e cria o seu próprio céu, o seu próprio inferno. Se você chega num determinado nível de consciência, você pode transformar a sua vida em algo mais próximo do céu que você busca. Está nas suas mãos. Somos nós mesmos que fazemos isso, tá bom? Então a gente tenta trazer entendimento, né? Explicações, mapas, e você tem
andar por esse caminho com as próprias pernas. Então, e você não tem que, né? Você escolhe. Se quiser, vá. Se não quiser, não vá. Tudo bem. Né? Ninguém está aqui para obrigar ninguém. Como eu disse, você não vai ganhar o céu por seguir regras. E nós não temos qualquer regras aqui. Eu não tenho, o Tom não tem. É a suprema liberdade, né? É uma liberdade de consciência, atingindo o grau de consciência de saber o que é um valor bom para você ou não, né? Isso, e é sempre muito, vamos dizer, às vezes parece difícil, mas o que é certo e o que é errado? O que o amor faria, vamos dizer, uma criatura de amor profundo, verdadeiro, não egoísta, faria o que nessa situação, né? E outra forma de você verificar se o que é bom ou mal, né, para todos e para o ambiente, né, se alguma coisa vai causar mal a alguém, ela não deve ser positiva, basta você se imaginar no lugar daquela pessoa que estaria recebendo esse mal. Então, se você chegou à conclusão que não deve fazer o mal, basta pensar que se aquilo que você vai fazer ou vai escolher tem consequências que vai gerar mal para as pessoas ou para o ambiente e, consequentemente, para você, porque o que gerar mal para qualquer coisa vai gerar mal para você mesmo, que somos todos uma única consciência, né? Então, assim, se você tinha alguma dúvida sobre isso, né, compreendendo melhor esta visão e experimentando ela, né, você vai saber que não existe essa separação. Então, uma coisa é a sua vida diária, você, vamos dizer, tem o direito à vida, a conforto, a buscar a sua satisfação, a se defender eventualmente, mas assim, numa necessidade, né? No geral, né, se todos estivéssemos preocupados com todos e com o ambiente, né, e se fôssemos positivos e fôssemos amor, estaríamos mais do que cobertos sem precisar nos preocupar uma gota com nós mesmos, porque todos os outros estariam se preocupando conosco. E isso, né, ainda seria uma forma relativamente egoísta, mas é a consequência final. Agora, você só estaria preocupado com os outros, e cada um de nós só estaria preocupado com o outro, né? Sabendo que não existe o outro, porque o outro é você também, né? Mas isso é uma posição, né, lá adiante para a gente chegar quando chegar, e não tem estresse, né? Nós estamos aprendendo, estamos todos aprendendo, alguns estão mais adiantados, outros menos. Não adianta se comparar com ninguém, né? A comparação é só de nós conosco mesmo. Se evoluímos de ontem para hoje, se evoluímos de uma semana para cá, se evoluímos de um mês, de um ano, de uma vida, de 10 vidas, né? Nós temos, se nós estamos evoluindo e avançando, está bom, é positivo, né? E quanto mais a gente evolui, mais a evolução se acelera também, né? E melhor a gente vive, porque a gente compreende melhor as coisas e sofre menos, ok? Que o objetivo desses livros, eu estava escrevendo para alguém outro dia, a pessoa me perguntou se esses livros nos ajudam a ser mais felizes. Ajudam se você estudar, entender, praticar, experimentar, claro, né? Mas claro, o objetivo total desses livros não é provar uma teoria científica para cientistas, é dar uma compreensão para as pessoas normais das coisas como são, para que elas possam praticar e viver melhor e ter uma melhor qualidade de vida, ser mais felizes. Esse é o único objetivo dos livros do Tom. Te deixar mais livre, te deixar mais feliz a partir de uma compreensão e de uma atuação melhor, uma interação melhor com os outros e com a realidade, ok? É isso, gente. Tenha um bom dia. Vou tentar fazer direito aqui a finalização do vídeo, porque ontem eu pisei na bola.